Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Profedor aqui mais uma vez para uma nova aula sobre assuntos geotécnicos. Dessa vez a aula vai ser sobre rede de fluxo bidimensional, tá ok? Vai ser com o subtópico estudo da percolação a partir de redes de fluxo, tá? Esse assunto é muito importante dentro da engenharia civil porque a partir dele a gente consegue interpretar vazão, percolação da água no interior de uma massa de solo, seja ela uma barragem de terra, por exemplo, como essa figura da direita, também na fundação de uma barragem, também a água percola pela fundação de uma barragem, e também outros casos como esse da esquerda aqui, que é a percolação sobre uma pranchada, tá? Então, este assunto, rede de fluxo bidimensional, é muito importante para você aplicar na sua prática aí, no seu campo, na área da engenharia civil e também, obviamente, em diversas questões de concurso é muito cobrado este assunto, tá? Mas antes de conversar a nossa aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, dar aquele joinha, curtir aí, porque vai ajudar muito o crescimento do nosso canal e alcançar mais pessoas, que esse é o objetivo, agregar mais conhecimentos para todos nós aqui na área da engenharia civil, seja você aluno ou profissional. Então vamos lá. Primeiramente, fazendo uma introdução sobre esse assunto rede de fluxo, né, que está dentro de um dos tripés da geotecnia, que é a permeabilidade, a primeira informação aqui, a rede de fluxo bidimensional necessita de atenção especial para a percolação de água que ocorre em caminhos curvos e em planos paralelos, que é o caso, por exemplo, no interior de uma barragem de terra ou na sua fundação, certo? Diferentemente de um ensaio em laboratório com termômetro de carga constante, ou variável para os casos de solo arenoso e argiloso, em que o fluxo é unidimensional, nestes problemas é importante o entendimento do fluxo bidimensional e, consequentemente, os traçados da rede de fluxo, tá? E aí, os exemplos que eu trago, como eu citei, fundação de uma barragem é um exemplo, percolação sob pranchada é outro exemplo de aplicações em obras da engenharia civil nessa temática. E aí, além disso, a análise da estabilidade de barragens, para evitar, para analisar o fator de segurança de uma barragem contra a liquefação no pé da sua jusante, que é uma das ocorrências da liquefação do solo, é quando esse fluxo de água no interior de uma barragem, desculpa, no maciço, na fundação de uma barragem é muito alto, essa percolação, essa força de percolação é muito elevada, faz com que tenha altas pressões no sentido ascendente dessa água e faz com que ocorra a liquefação desse solo no pé da barragem. Então, esse assunto também é para analisar a estabilidade de barragens, certo? E continuando, a permeabilidade em fluxos bidimensionados são mensurados a partir do traçado da rede de fluxo, ou seja, é importantíssimo que você consiga traçar uma rede de fluxo e não só traçar a rede de fluxo, mas também interpretar essa rede, que é o que eu vou ensinar para você aqui agora, tá? Então vamos lá. Inicialmente, estudo da percolação a partir da rede de fluxo. Vamos fazer o seguinte, analisando um fluxo de água no solo, inserindo uma rede de fluxo, tá? Nessa figura que eu trago para você do livro do Souza Pinto, que inclusive é um dos melhores livros para estudo da mecânica dos solos, aqui mostra uma figura ilustrativa de um ensaio de permeabilidade em laboratório em carga constante, isto é, para solo arenoso, certo? E aí, para você calcular a vazão neste caso, você pode utilizar, a gente pode lançar mão da equação da lei de Darcy, que é igual aqui, certo? Mas essa percolação, essa vazão dessa água nessa massa de solo, ela também pode ser feita pela traçado de rede de fluxo. Por que a gente vai trabalhar com traçado de rede de fluxo para esse caso primeiramente, esse primeiro caso? Para que você entenda como que é o traçado, a sua interpretação e os seus cálculos. Para aí sim a gente partir para os casos de percolação sob pranchada com aquelas linhas de fluxo curva, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar o seguinte: cargas com ponto de referência na face interior da areia. Vamos analisar as cargas com ponto de referência nessa porção inferior da areia, tá? E aí o que acontece? Nós temos o seguinte: neste ponto aqui, como ponto de referência para cálculo de cargas, na face interior a gente vai calcular essas cargas hidráulicas, que é a carga total igual à soma da carga altimétrica mais a piezométrica. Isso é a equação de Bernoulli para fluxos de água numa massa de solo. A carga cinética ela é desprezada porque é muito baixa no fluxo de água numa massa de solo. Então a carga total é altimétrica mais a piezométrica. A carga altimétrica neste ponto é nula.
Por que ela é nula? A carga altimétrica nada mais é do que a diferença de cota do ponto de referência, o ponto de cota do ponto de referência, para o ponto que você está analisando. Então, a carga altimétrica é nula. Enquanto que a piezométrica é 20. Carga piezométrica nada mais é do que uma pressão de água em termos de coluna de água. Qual a coluna de água que está incidindo neste ponto aqui? Toda essa altura aqui, ó, de 6 mais 2 mais 12, que resulta em 20, certo? E assim a gente tem uma carga total de 20 centímetros, que é a soma dessas duas cargas, altimétrica e piezométrica. Agora, na face superior, qual a carga total nesta face superior dessa massa de solo, dessa areia que está contida nesta região geométrica aqui? A sua carga altimétrica é 12, porque é a diferença de carga entre o ponto de referência e o ponto analisado, certo? E a piezométrica é 2. Nesse caso aqui, a única carga de coluna de água é esses 2 centímetros aqui, ó, a pressão de água que vai ser incidido neste ponto, certo? Dessa forma, a sua carga total é 14 centímetros. Ou seja, nós temos uma carga de 20 centímetros neste ponto e uma carga de 14 centímetros nesse ponto. O que acontece? Nós temos uma diferença de carga de 6 centímetros, ou somente 6, né? Vamos dizer assim. Essa diferença de carga nos dá a interpretação de que vai existir fluxo nessa massa de solo. Essa é a primeira informação que você tem que entender sobre cargas hidráulicas, certo? Ou seja, existe diferença de cargas hidráulicas, vai existir fluxo de água, tá? E aí, essa diferença, como eu falei, ela vai ser dissipada, essa diferença de carga de 6 centímetros, ou só 6, ela vai ser dissipada ao longo do solo, isto é, no seu comprimento de 12 centímetros. Então, toda esta carga de 6 centímetros vai ser dissipada neste comprimento total da água de 12 centímetros. Por que neste comprimento? Porque é exatamente o sentido do fluxo que vai existir nessa percolação, que é de 12 centímetros, certo? E aí, o gradiente hidráulica, o gradiente hidráulico, desculpa, quase que não sai. O gradiente hidráulico nada mais é do que a razão entre esses dois fatores. A carga que tem que ser dissipada e o comprimento onde essa carga vai ser dissipada. Então, nós temos 6 dividido por 12, certo? Dessa forma, nós temos um gradiente hidráulico de meio, ou 0,5, tá? Conforme o que você acha mais conveniente citar. E aí, a vazão pela lei de Darcy é 0,2 centímetros cúbicos por segundo, utilizando a vazão Q igual aqui, né? Utilizando aqui essa formulação, sem eu entrar muito em detalhes, porque não é o objetivo da nossa aula. Então, nós temos aqui 0,2, que é a vazão, 0,05, que é o coeficiente de permeabilidade, K, ou condutividade hidráulica, a depender da bibliografia que a gente utiliza, é citado condutividade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade. 0,5, o gradiente hidráulico dessa problemática e a área da seção transversal dessa amostra. Muito cuidado, porque essa área não é essa área aqui, ó, 12 vezes 8, não é 12 vezes 8, é a área da seção transversal, né? Essa figura aqui é uma figura em corte, em que essa massa de solo está inserida num cilindro. Então, a gente tem que calcular essa área da seção transversal desse cilindro, certo? Essa área, então, é 8. Por quê? Porque nós temos 8 aqui e 1 de comprimento no sentido vertical do vídeo aqui, ó, comprimento 1 centímetro, certo? E aí vamos lá. Continuando, agora, o que acontece? Vamos agora entender como que funciona esse fluxo bidimensional, tá ok? Eu coloquei aqui em vermelho estas 5 linhas para você entender o que elas significam. Depois, elas vão ser representadas pelas chamadas linhas de fluxo. Por que linha de fluxo? As linhas de fluxo, elas representam o sentido que vai existir no fluxo de água. Primeira informação, essas barreiras externas, esquerda e a direita, elas são linhas de fluxo. E dessa forma, dentro dessas linhas de fluxo, você insere outras linhas. Nesse caso, como é unidimensional, é muito fácil fazer essas linhas de fluxo, tá? Mas a gente vai entender como que funciona para o caso de percolação em sentido curvo, tá? E aí, dentro dessas linhas de fluxo que nós temos 5, nós temos 4 canais aqui no interior de cada uma dessas linhas de fluxo. E o que são chamados esses canais? São chamados canais de fluxo, tá? E além disso, nós temos essas linhas que traçam perpendicularmente o sentido do fluxo dessa água. Essas linhas são chamadas linhas equipotenciais. Por que são linhas equipotenciais? Porque em qualquer ponto nesta linha aqui, ou aqui à esquerda ou aqui à direita, qualquer ponto a carga vai ser a mesma, tá? Por isso que diz linhas equipotenciais, os potenciais são iguais, tá?
tá? E aí, como eu falei aqui, ó, são linhas equipotenciais, em que as cargas totais em qualquer um desses pontos na mesma faixa são iguais, tá? E aí, a rede de fluxo define alguns parâmetros que você tem que entender depois de a gente ter feito essa interpretação inicial. Primeiro, número de canais de fluxo, NF, essa linha em azul que eu coloquei aqui para você. Nós temos quanto número de canais de fluxo? Nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 canais de fluxo. Muito cuidado para não confundir canal de fluxo com linha de fluxo, tá? Segundo, número de faixas de perda de potencial. Faixa de perda de potencial é cada uma dessa faixa aqui entre duas equipotenciais. Nós temos uma equipotencial, duas, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 linhas equipotenciais. E quantos números de faixa de perda de potencial ND nós temos? Nós temos uma, duas, 3, 4, 5, 6. 6 faixas de perda de potencial ou só ND. Tá? Então, recapitulando, temos 4 NF, número de canais de fluxo, temos 6 ND, número de faixas de perda de potencial, certo? E aí, continuando, nós temos que ter também as dimensões do quadrado. Este quadrante aqui, este canal de fluxo entre duas linhas de fluxo e duas linhas equipotenciais, é interessante que o traçado seja mais ou menos um quadrado, tá? Que as dimensões sejam similares. Dessa forma, B, que é a largura do canal, e 1, a distância entre equipotenciais, neste caso elas são iguais. É interessante que a gente busque fazer uma rede de fluxo em que essas distâncias entre canais de fluxo e linhas equipotenciais sejam mais ou menos iguais, que eu vou explicar mais para frente o porquê disso. E aí, continuando, a perda de carga entre potenciais. Existe uma perda de carga em cada uma dessas faixas. Como que é isso? A gente tem um ΔH, tá? Esse ΔH é o quê? A perda de carga em cada uma dessas faixas. Quantas faixas de perda de potencial nós temos? 6, que é o ND. E qual que é a altura dessa carga que vai ser dissipada ao longo de todo esse comprimento? É 6. Dessa forma, em cada uma dessas faixas em cada uma dessas faixas de perda de potencial, vai ser perdido uma carga. É simples de interpretar isso, porque se nós temos 6 de carga, em cada um desses vai ter que ser perdido um. Por exemplo, aqui, essa carga de 6, quando chega neste ponto, ela tem uma carga total de 6, certo? Quando ela chega neste ponto, a carga dela é 5. Chegou neste ponto é 4, chegou neste ponto 3, 2, 1 e finalizou. Então, o número é igual em cada uma dessas faixas de perda de potencial, que é representado por essa forma. H, que é a carga que vai ser dissipada, dividido por ND, que é o número de faixas de perda de potencial, tá? E aí, além disso, o gradiente. O gradiente ele pode ser calculado de outra forma, diferentemente daquela primeira, que é somente a carga que vai ser dissipada pelo seu comprimento total da massa de solo, que é 6 sobre 12, né? 6 sobre 12 dá meio. Neste caso, na interpretação de rede de fluxo, é um pouco diferente. A gente pega este H, que é a altura da carga novamente, 6, dividido pelo L. O que é esse L e o que é esse ND? O L nada mais é do que a distância de cada um desses pontos aqui, ó, 2, 4, 6 e 8, certo? Essa distância aqui a distância de um canal de fluxo para o outro. E o ND é o número de faixas de perda de potencial. Só recapitulando aqui, ó, L e ND. Vamos voltar aqui, ó. O que é o L? O que é o ND? O L é a distância entre equipotenciais, então nós temos aqui 2, essa distância, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, L é a distância entre equipotenciais e o ND é o número de faixa de potencial, faixa de perda. Então, nós temos esse valor em 1. Aqui no gradiente hidráulico, L2, como eu falei, ND 6. Então, nós temos um gradiente hidráulico de meio. O resultado do gradiente hidráulico, obviamente, tem que ser o mesmo que o calculado no caso da lei de Darcy, né? A diferença é que neste aqui a gente está fazendo a interpretação de uma rede de fluxo, certo? E aí vamos lá, a nossa vazão agora. Como que é a fórmula, no final das contas, da vazão, que é um dos principais fatores que a gente tem que fazer, calcular, que inclusive é muito cobrado em questões de concurso. A vazão é dada por essa formulação, Q é igual a K, que é o coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica, vezes H. O que é esse H? A carga total que tem que ser dissipada nessa percolação, nesse fluxo, vezes uma razão entre NF e ND. O que é o NF? Número de canais de fluxo, que são 4, não número de linhas de fluxo, cuidado, tá?
e dividido por ND. ND é o quê? Número de faixa de perda de potencial, que são 6, não é número de linhas equipotenciais. Muito cuidado com isso, tá? E aí, dessa forma, nós podemos calcular a vazão a partir do método do fluxo bidimensional, que é nesta formulação aqui acima, que resulta em 5 linhas de canais de fluxo, 4 canais de fluxo, 7 linhas equipotenciais e 6 linhas de faixa de perda de potencial. Ou seja, agora a gente finaliza a nossa interpretação desse canal, dessa rede de fluxo bidimensional, e agora a gente calcula a nossa vazão. Nossa vazão vai ser 0,05, que é considerando o coeficiente de penalidade neste valor, vezes 6, que é a altura de carga que tem que ser dissipada ao longo desse comprimento, vezes a razão de NF sobre ND, 0,2 centímetros cúbicos por segundo. Obviamente tem que dar o mesmo valor que na lei de Darcy, porque nesse caso o fluxo é unidimensional. A gente só utilizou esse problema para você entender inicialmente como que é o passo a passo da interpretação de uma rede de fluxo, tá? E aí, agora vamos para a prática, né? Vamos para um fluxo de fato bidimensional, né? Vamos para um exemplo sobre pranchada. Eu trago esse exemplo aqui, que inclusive é a figura da capa da nossa aula, e uma figura ilustrativa em todos os livros sobre rede de fluxo. Ele traz esse tipo de figura, que é uma percolação sobre pranchada, que é um exemplo bem prático para você entender como que funciona, tá? Quais as características disso daqui? Primeiro, as linhas equipotenciais devem interceptar as linhas de fluxo de maneira perpendicular. Essa é a primeira regra para que você faça um traçado gráfico como ilustrado aqui. Repetindo, as linhas equipotenciais devem interceptar as linhas de fluxo de maneira perpendicular. Ah, meu Deus, professor, o que você está falando? O que é linha de fluxo? O que é linha equipotencial aqui? Vamos com calma. Segundo, a distância média entre equipotenciais deve ser aproximadamente a mesma que a linhas de fluxo. Daí o porquê de eu ter citado lá no começo que cada um desses quadrantes tem que ter mais ou menos a mesma distância entre linhas equipotenciais e entre canais de fluxo, tá? Linhas de canais de fluxo. E aí, o que acontece? Essas linhas em preto aqui, pessoal, elas são as linhas de fluxo, tá? Enquanto que essas pontilhadas em branco são as linhas equipotenciais. E, além disso, aqui existe um fluxo. Olha aqui, ó. Esta linha aqui é considerada uma linha de canal de fluxo, e essa daqui também. Ou seja, entre cada uma dessas duas linhas de canal de fluxo, nós temos um canal de rede de fluxo. E aí nós temos aqui também mais um canal de rede de fluxo. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Nós temos 4 canais de fluxo, certo? E aí, continuando, a pranchada e o fundo da camada permeável são linhas de fluxo, ou seja, essa pranchada aqui e esta linha aqui, elas são linhas de fluxo, de forma que quando você tem essa linha de fluxo e você cria mais uma, entre elas duas tem um canal de fluxo. Da mesma forma que nessa última linha de fluxo e a pranchada, nós temos mais um canal de fluxo, certo? Essa é uma interpretação importante na pranchada. E outra informação importante agora sobre as linhas equipotenciais. A superfície do terreno, a esquerda e a direita são linhas equipotenciais inicial e final. Esta linha aqui à esquerda e essa linha aqui à direita são linhas equipotenciais. Aqui é uma linha equipotencial, depois nós temos outra linha equipotencial e assim sucessivamente, certo? E aí, isso daqui, esse desenho gráfico que você tem que fazer, claro que aqui já está pronto. Quando você vai tentar fazer esse gráfico todo bonitinho que está aqui, é um processo de tentativas. Mas uma primeira informação interessante que você tem que ter para criar essa rede de fluxo é isso daqui, ó. 3 ou 4 canais de fluxos são suficientes para o primeiro traçado. Canais de fluxo. Canal de fluxo é isso aqui, ó. Um canal de fluxo, 2 canais de fluxo, 3 e 4 canais de fluxo, certo? E aí, vamos agora, finalizando a nossa aula, um exercício prático para você entender como que é isso. Vamos lá. Determine a vazão que passa por essa fundação. Tem aqui uma fundação não, na verdade é uma pranchada, né? E aí, o que acontece? Neste problema aqui, cita que esse nível, essa altura total aqui é de 12,7 e aqui de 10, ou em termos de ponto geométrico, né? 3,7 ou 1,0, tá ok? E aí nós temos uma altura total aqui de 9 metros, essa camada permeável, e um coeficiente de permeabilidade de 1 vezes 10 na menos 4 metros por segundo. Vamos lá interpretar essa rede de fluxo.
Primeiro, a nossa fórmula, né? Q igual a K vezes H dividido por uma razão NF sobre ND, que essa é a fórmula da vazão para a rede de fluxo. E aí, o que a gente tem? Primeiro, a gente chega aqui nessa fórmula, mas vou explicar para você a fórmula, né? Porque aqui, como é um slide, eu trago a fórmula e eu explico para você o que significa cada um. 12,7 menos 10. O que é o 12,7 menos 10? Nada mais, nada menos do que a carga hidráulica que tem que ser dissipada ao longo dessa massa de solo, certo? Ou seja, 2,7. A gente pode interpretar aqui também, ó, se aqui é 3,7 e aqui é 1, essa diferença de carga, que é a carga que vai ser dissipada nessa massa de solo, resulta em 2,7 vezes 4 sobre 8. O que é o 4 e o que é o 8? O 4 é o número de canais de fluxo. Olha aqui, ó, nós temos um canal de fluxo, dois canais, três canais de fluxo e quatro canais de fluxo. Dividido por 8. 8 é o número de faixas de perda de potencial. Olha aqui, ó, uma faixa de perda de potencial, duas faixas de perda de potencial, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dessa forma, a gente encontra 4 sobre 8. Finalizando aqui na nossa vazão de 3,5, essa vírgula era para estar aqui. 3,5 vezes 10 elevado na menos 4 metros cúbicos por segundo. E assim a gente finaliza a explicação sobre como que a gente interpreta, como que a gente faz uma rede de fluxo, o que que tem, o que que possui nessa rede de fluxo e como que a gente aplica em um exemplo prático aqui, tá ok? Espero ter ajudado você no aumento dos seus conhecimentos. Se não curtiu, dá um joinha no nosso canal, compartilhe com seus amigos, colegas, engenheiros civis ou alunos e não se esqueça de se inscrever que toda semana no canal tem um novo vídeo, viu? Grande abraço e valeu!